Deus, minhas irmãs, graças a Deus. Graças a Deus por esta rica e feliz oportunidade deste dia maravilhoso, hoje, dia 31 de maio de 2020, fim do mês. Aqui estamos, mais uma vez reunidos, com as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus Divino e Amado Mestre, da Virgem Santíssima, de Pai Seta Branca, Mãe Yara, dos nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E cá estamos mais uma vez, em mais uma rica e feliz oportunidade. Oportunidade essa nos concedida sempre, não é? Nesta oportunidade deste dia domingo, que estamos em casa, estamos fazendo os nossos afazeres, estamos fazendo muita coisa do qual nós nos temos que ocupar, não é? Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus Divino e Amado Mestre, pedir a Deus Pai Todo-Poderoso para que neste instante, neste momento, possamos receber esses eflúvios luminosos trazidos desses mundos encantados de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? De Jesus Divino e Amado Mestre, desses mundos espirituais, dos mundos encantados do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, de Jesus, para que os planos espirituais possam nos assistir, nos enviando as forças dos grandiosos espíritos de luz, de amor, e nos dando todas as condições necessárias para o cumprimento neste instante, para nos podermos harmonizar, pedindo sempre, nunca é demais, pedir a Jesus, a Pai Seta Branca, que é o grandioso Simiromba de Deus, nosso Pai, não é? Como é lindo, belo e maravilhoso nós proferirmos estas palavras, sentimos dentro de nós, não é? O grandioso cacique Tupinambá, e os quadros já estão no sítio, colados. Esperamos que não haja interferência, que não caiam, salve Deus. Mas como é bom nós falarmos, sentirmos a projeção do grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai. Então, para que ele ilumine o nosso sol interior, nos dê as forças necessárias para o cumprimento das nossas jornadas, quer sejam kármicas, crísticas, transcendentais e físicas, não é? Desta forma, pedindo as bênçãos dos mundos superiores, dos mundos encantados, desses abnegados mensageiros de Jesus, denominados nessa simplicidade de roupagem de pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários, não é? Essas lindas princesas maravilhosas, não é? Como é bom como nós fazemos parte de uma grandiosa família, como nós temos nos nossos plexos esta grandiosa força, dentro desta grandiosa cabala, projetando em cada um de nós esta sintonia crística, trazida por os nossos mentores, pretos velhos, nessa simplicidade de roupagem, por as nossas queridas guias missionárias,
por as nossas lindas, belas princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros e os nossos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é? Também ao grandioso povo das matas virgens, esses grandiosos caboclos, povo das águas, sereias de Iemanjá, povo de Manhante, povo de Aruanda, todo esse povo bendito que nos auxilia nos nossos dias, nas nossas dificuldades, quer sejam físicas, quer sejam kármicas, quer sejam espirituais. Salve Deus, não é, meus irmãos? Para falarmos agora, neste momento, como nós poderemos, inclusivamente, como podemos ver o mundo espiritual. Como é que nós poderemos ver o mundo espiritual? Aprendamos agora, nós, ser humano, ser físico, que ainda sofre com uma grande variedade de sofremos nós, quer queiramos, quer não, sofremos com uma grande variedade de influências do mundo espiritual, inclusivamente sendo bombardeados a cada segundo que passa na nossa jornada física, por estímulos que nos afetam o nosso corpo, afetam a nossa mente, afetam as nossas emoções, afetam a nossa parte psíquica e a parte espiritual. Assim, cada pessoa, nós seres físicos, muitas das vezes nos questionamos sobre a natureza dessas influências, porque, como nós sabemos, existem nesses mundos, nesses planos espirituais, muitas categorias de espíritos, existem muitos planos, enfim, mas nós sempre sofremos dessas influências, desejando, inclusivamente, muitas das vezes, ver com os nossos próprios olhos o mundo espiritual, e, inclusivamente, conseguir ver os seus habitantes, não é? Mas como é que nós, seres físicos, inclusivamente, poderemos ver o mundo espiritual, ver esses planos etéricos, ver esses planos, vários planos, várias camadas etéreas do mundo espiritual? Porque, afinal, já me têm perguntado, afinal, o que é o mundo espiritual? Salve Deus! O mundo espiritual é inclusivamente um nome comum, é um nome comunente que é dado à totalidade dos planos espirituais onde residem. Quem é que reside no mundo espiritual? Salve Deus! Os espíritos, que são aqueles seres físicos que já partiram deste mundo físico, não é? Ou entidades espirituais que nós denominamos de entidades espirituais. Porém, esses nomes, ele poderá ser muito, muito, muito amplo e pode, inclusivamente, designar diversos planos, diversas camadas, diversos mundos de consciência, onde, inclusivamente, residem as entidades espirituais. Porque afinal, as entidades espirituais
as entidades espirituais, elas muitas das vezes tendem a se agruparem conforme a sua afinidade, em planos de acordo com o seu devido grau de adiantamento, de evolução ou de involução, o que quer dizer que é o seu grau de vibração. Porque resume-se tudo na evolução, ser de luz e ser sem luz. A evolução, então, desta forma, será razoável nós afirmar que existem diversos mundos ou planos espirituais para cada um tipo de espírito, qualidade ou vibração espiritual. Assim, desta forma, os espíritos mais densos tendem a se encontrar em planos espirituais diferentes do mundo espiritual onde residem os espíritos de vibração mais elevada, como os nossos abnegados mentores, mensageiros de Deus, mensageiros desse mundo espiritual. Nós que somos os medianeiros entre o céu e a terra. São eles que se comunicam conosco. São os espíritos mais elevados, mais evoluídos. Portanto, não temos muitas das vezes como dizer que o mundo espiritual relatado, inclusivamente por um espírito em particular, que poderá ser válido para todos e todas as qualidades de espíritos e todos os outros espíritos, porque esses mundos espirituais nada mais são do que planos onde residem as entidades espirituais de acordo com a sua qualidade vibratória, podendo existir, como nós sabemos, não é? Podendo existir inúmeros mundos com aparências e características diferentes, porque os espíritos são das mais variadas formas, os espíritos são dos mais variados graus de evolução ou de involução. Desta forma, assim cada espírito poderá relatar um mundo espiritual diferente e, inclusivamente, condizente com a sua própria consciência e evolução. Como é, afinal, o mundo espiritual? Pois é, o mundo espiritual, como eu já referi anteriormente, o mundo espiritual como um todo possui uma grande afinidade de planos espirituais, cada plano correspondendo à sua qualidade e vibratória das entidades dos espíritos que ali habitam. Portanto, não podemos dizer qual será a aparência do mundo espiritual na sua totalidade. Mas podemos, com certeza, falar sobre a sua aparência, a aparência de alguns mundos espirituais do qual nós teremos algum conhecimento, do qual nós teremos alguma visualização, do qual nós teremos alguma capacitação mediúnica para perfurar e penetrar nesses mundos
encantados de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é? Não é assim? Eu iria começar pela descrição de um mundo espiritual onde residem estes nossos mentores espirituais, espíritos de luz, de amor, que são espíritos felizes, contentes, alegres, transportando na sua sintonia o equilíbrio e a harmonia. Todos estes milhares de espíritos que fazem parte da corrente indiana do espaço, que nos dão a assistência nos nossos templos do amanhecer. Esses espíritos, não vamos falar naqueles irmãozinhos que vão ali buscando a sua evolução. Estamos falando daqueles nossos mentores, cavaleiros, as princesas, as guias missionárias nessas lindas falanges, nessas lindas cortes, os nossos grandiosos ministros e toda uma outra grandiosa série de espíritos evoluídos que nós não teremos o conhecimento, mas que se manifestam e estarão presentes com certeza nos templos do amanhecer, para nos assistir, não é? Denominados de espíritos evoluídos de luz, de amor, e eles sempre são uns espíritos contentes, felizes, harmoniosos, equilibrados, com uma vibração e harmonia, um equilíbrio fora do normal, porque eles já ultrapassaram todas as suas faixas kármicas e já não têm qualquer resíduos kármicos e físicos para que não possam ser denominados de espíritos de luz. Espíritos felizes, contentes. Eles ficam contentes. Eles ficam muito, muito contentes quando vêm a este mundo físico, na sua simplicidade de roupagem, a cada filho, a cada filha, para poderem em Cristo Jesus trabalhar na lei do auxílio. Por isso são denominados de espíritos felizes e de vibrações alegadamente mais elevadas. Inclusive, eu até tenho aqui um livro que fala muito nisso. O livro O Céu e o Inferno. Este livro fala muito nisso. O que é a felicidade terrena comparada à que desfrutamos. Nós aqui temos grandiosas festas terrenas, não é? Faz-se inclusivamente grandiosas festas. Está aqui neste livro, para quem já leu, está aqui. Eu já o li umas 2 vezes, não sei aqui o capítulo, mas está aqui. Nós fazemos grandiosas festas aqui no mundo físico, não é? Que são denominadas festas terrenas, em que se muitas das vezes ostenta os mais ricos, as mais ricas vestimentas. Nós, para uma dessas festas aqui no nosso meio, não é? Normalmente compramos roupa, gastamos para ficarmos à altura, dignas da altura da ocasião. O que são elas, na realidade, muitas das vezes nós poderemos comparar. O que são elas comparadas muitas das vezes a estas assemblantes de espíritos
de espíritos resplandecentes de brilho, porque eles vêm carregados de brilho, de luz, de amor, que são as nossas visitas, não é? Então, desta forma, nós, com certeza, muitas das vezes, não suportaríamos o brilho que é muitas das vezes imaginário da pureza de cada espírito. Os nossos nesta terra física, os nossos palácios, muitas das vezes adornados de grandiosos, quem é que não conhece, de estes grandiosos palácios adornados, cobertos, dourados, cheios de salões, que aqui no mundo físico, que serve única e exclusivamente para o ser físico se engrandecer, muitas das vezes se engrandecer. Qual será a comparação, o relacionamento a estas grandiosas moradas nos mundos espirituais, moradas aéreas, que são vastas regiões no mundo, no espaço, que são inclusivamente, que são cheias de cores, como, por exemplo, o arco-íris. Os nossos passeios, não é? Os nossos passeios, muitas das vezes nós não contamos, nós não tomamos nota, nem qualquer nota, nós não contamos os nossos passos que damos nos nossos passeios aqui na Terra, porque contar para quê? Só se a gente tivesse em algum jogo, não é? Quando vamos, por exemplo, a um parque, quando vamos caminhar, quando vamos, que muitas das vezes se reduzem comparados muitas das vezes aos percursos muitas das vezes da imensidade mais célere que um raio no horizonte. Nublosos e limitados que são muitas das vezes comparados ao espetáculo de mundos a moverem-se por todo este universo infinito. Porque o universo, ele é infinito, ele não tem comparação, ele não tem fim. Deus Pai Todo-Poderoso, quando criou, quando fez tudo tão bem feito, que nós poderemos penetrar numa dimensão, mas dentro dessa dimensão existem muitas outras dimensões. Nós poderemos estar num plano e dentro desse plano existem muitos mais planos. E nós vamos aprofundando, e vamos andando, e vamos caminhando, e conforme as nossas capacitações, assim o nosso desprendimento espiritual, mental, psíquico e mediúnico. Sempre com a companhia dos nossos mentores, não é? Com certeza que sim. E como são muitas das vezes também monótonos os nossos concertos aqui que se fazem aqui no mundo físico, que sejam os concertos mais harmoniosos, muitas das vezes aquela suave, aquela relação à suave melodia que muitas das vezes se faz vibrarem os fluidos do etérico e todas as fibras da nossa consciência, da nossa alma. E aqui também
como são tristes e muitas das vezes insípidas as nossas maiores alegrias, comparadas à sensação, sem comparação, de felicidade que nos satura todo o ser como um eflúvio benéfico, sem qualquer sombra de dúvida, de inquietação, de apreensão, de sofrimento, aqui no mundo físico. Tudo se vai resumir, quer seja no plano etérico, quer seja no mundo espiritual. Tudo acaba em amor, confiança, sinceridade, por toda a parte, quer seja no plano físico, quer seja no mundo espiritual, quer seja ser físico, quer seja ser etérico. Muitas das vezes os nossos amigos, como nós podemos ver muitos relatos de um suposto espírito chamado inclusivamente a zona dos espíritos felizes, porque nem todos têm entrada lá, depende muito da sua evolução, não é? Com certeza que sim. Então, como faz parte da evolução, nós vamos para a nossa afinidade, nós vamos para o nosso local. Muitas das vezes possui características alegres, belas, sutis. Porém, se nós analisarmos uma zona mais densa, como por exemplo, salve Deus, o umbral, não é? O umbral, que é muito, inclusivamente muito explorado na literatura espírita, na nossa religião, na nossa crença, veremos inclusivamente uma imagem totalmente diferente. A aparência é a aparência de um mundo espiritual que é o quê? É mais denso. Porque o umbral, ele é dito como sendo um estado ou um lugar um lugar transitório, vamos lá, não é? É um lugar transitório, mas a noção, no geral, a classificação é como um plano ou um mundo espiritual bastante denso, repleto inclusivamente de sofrimento e de espíritos obsessores, cobradores. É uma zona onde o sol não brilha como aqui na Terra. As árvores têm de beleza, não têm nada. As aves nessa parte de beleza nada têm. O ar é pesado. É uma condição muito pesada, não é? É uma condição muito pesada, porque além de ser uma zona de sofrimento, não é? De espíritos obsessores, cobradores, por aí vai. E tem lá outras classes de entidades que, resumindo tudo, são apegadas à matéria, ao mundo físico ainda, às coisas físicas, aos bens materiais, sendo um local
extremamente melancólico, de dor, de sofrimento, de angústia, enfim, essa imagem poderá ser pela noção que mistura muitas das vezes a sintonia espiritual com a moralidade. Mas vamos evitar então entrar neste tipo de conflito e de sintonia para não perdermos o foco da questão, porque nós, apesar disso, podemos concordar que um umbral é um local inclusivamente cheio de sofrimento, cheio de angústia, cheio de desequilíbrio, cheio de desarmonia. Afinal, ele supostamente estaria repleto de seres sofredores que ainda não conseguiram se desapegar consciencialmente da ilusão dos sentidos físicos, da ilusão da matéria. Ainda se julgam donos e senhores neste mundo físico, na matéria, se julgam habitando no mundo físico. Desta forma, estão no umbral, não é? São físicos, se acham físicos ainda, sofrendo inclusivamente por causa disso. E se mantendo presos neste nível de consciência um pouco mais denso, justamente. Ora, então, neste nível de consciência mais denso, justamente pelo apego material, podemos inclusivamente dizer que esse mundo espiritual mais denso seria como uma espécie de cópia, uma cópia corrupta do mundo material, porque possuindo diversos elementos do mundo, material, é uma maneira levemente sutilizada, incluindo inclusivamente edifícios, animais, objetos, sensações e demais impressões psíquicas que cada espírito tem gravado em si, que refletem o que no mundo material existe, tem e há. Afinal, como ver o mundo espiritual? Para que cada um de nós, para que uma pessoa possa ver o mundo espiritual, as nossas diversas ramificações, é necessário que nós possuamos, claro, com certeza, algumas faculdades mediúnicas e inclusivamente interiores que permitam essa visão. Um exemplo de faculdades que poderia inclusivamente permitir a visão do mundo espiritual é, como nossa mãe Água 468, a clarividência, não é? Porém, não devemos de forma alguma ficar aborrecidos, zangados, chateados se nós não possuímos essas características ou habilidades desenvolvidas, porque nós poderemos inclusivamente desenvolver essas habilidades ao longo da nossa jornada mediúnica, com trabalho evidente, com disciplina evidente,
porque qualquer pessoa pode, inclusivamente, desenvolvê-las, bastando que a pessoa em questão que pratique técnicas de desenvolvimento adequadas à sua perspectiva, e que tenha a devida perseverança e disciplina para a sua conclusão. Aliás, cada um pode aprender como desenvolver a clarividência. Há vários, tem vários métodos por estes meios de comunicação. Basta nós procurar que vamos achar muitos e muitas centenas e centenas de métodos. Como também a posse de algum tipo de mediunidade, de vidência. Cada ser físico, uma pessoa física, pode, com certeza, com pouca dificuldade, vislumbrar o mundo espiritual e ter a real consciência dos diferentes planos espirituais contidos na totalidade, porque na totalidade espirituais do nosso ser, porque nós temos a capacitação de formalizar, ver, construir e temos tantas habilidades, mas que nós às vezes até as descuramos, nós às vezes não as aprofundamos, porque na realidade precisa de disciplina, com muitas e certas e determinadas questões, disciplina. Além disso, tem as práticas meditativas que induzem, fazer a prática de meditação induzem muitas das vezes a estados alterados de consciência, segurando aqui a minha perna, de consciência, que pode inclusivamente permitir que uma pessoa veja o mundo espiritual de uma maneira até um pouco satisfatória e até também agradável. Tem também, claro que não vou citar os nomes, não é? Tem também, para nos ajudar, alguns fármacos, não é? Alguns fármacos que podem servir para desenvolver essas faculdades mediúnicas. Ainda também o uso de alguns desses fármacos, vamos lá, alucinogéneros, que pode inclusivamente vislumbrarem esses mundos espirituais, como se faz, por exemplo, estou-me aqui a lembrar, na regressão, inclusivamente de uma forma momentânea, mas não são de forma alguma indicados, porque poderão trazer trazem alguns inúmeros causas e efeitos que poderão não ser muito benéficos para todos, porque nem todas as condições elas são benéficas para nós, em todos os aspectos, incluindo nesta maneira a parte espiritual. Além disso, cada um de nós vê o mundo espiritual
todas as noites. Quando nós vamos, por exemplo, dormir, durante o sono fisiológico, a nossa consciência, ela se ausenta do corpo e passa por diversas aventuras no mundo dos espíritos, no mundo espiritual. Estas aventuras são normalmente chamadas de sonhos, por exemplo, sonhos. Portanto, cada um de nós vê o mundo espiritual todas as noites, quando vamos dormir. Aqui às vezes o grande segredo é desenvolver a capacidade de nos lembrarmos dos nossos sonhos. Porque desta forma, nós poderemos inclusivamente ter uma noção boa do que nós observamos no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, por onde nós passamos, por onde nós caminhamos, com quem conversamos, o que fomos ver, o que pessoas que nós não conhecemos agora atualmente, pessoas que nós têm tantas condições durante o sonho que poderei inclusivamente até falar um pouco dos nossos sonhos, não é? Falar dos nossos sonhos, não é? Falar, não era para entrar neste tema, mas falar dos nossos sonhos é verdadeiramente estranho que um fenómeno tão vulgar quanto esta questão dos sonhos tem sido objeto de tanta indiferença, muitas das vezes por parte da ciência, né? E que ainda estejam a perguntar a causa, muitas das vezes, dessas visões, dizer que são produto da imaginação, não é de forma alguma resolver a questão. É uma dessas palavras com o auxílio das quais querem explicar o que muitas das vezes não se compreende, mas que nada explicam em todo o caso. A imaginação, a nossa imaginação, ele é um produto, é um entendimento. E como não se pode admitir entendimento nem imaginação na parte da matéria bruta, é necessário crer que a alma, o nosso espírito, entre nessa conclusão, nessas dimensões, por algum motivo. Se o nosso sonho ainda são, os nossos sonhos ainda são um grande mistério para toda a ciência, é porque ela muitas das vezes se obstinou em fechar os olhos para a causa espiritual, procurando única e exclusivamente a nossa alma, procurando as conclusões muitas das vezes no nosso cérebro, enquanto algumas das vezes ela se ergue a cada instante à nossa frente, livre e independentemente numa porção de fenómenos, muitas das vezes inexplicáveis, porque só pelas leis da matéria, notadamente, só nos sonhos, por exemplo, o sonambulismo natural é artificial na dupla vista à distância, não é? Não é de forma alguma nos fenómenos raros.
excepcionais, sutis, que exigem pacientemente, muitas das vezes, pesquisas, poderei dizer desta forma, pesquisas dos entendidos, do filósofo, de pessoas mais entendidas, né? Nas mais vulgares áreas das técnicas. Desta forma, até parece dizer: olhai, olhai e ver-me-eis. Estou sobre os vossos olhos e não me vedes. Mas há pessoas que parecem, seres físicos, que inclusivamente parecem temer olhar de frente e ter inclusivamente a prova da sua existência. Quanto aos que procuram de boa fé, até hoje ainda lhes faltou a única chave que poderia tê-la revelado. Essa chave é, com certeza, o Espiritismo. É a conclusão dos Espíritos, é as transmissões dos Espíritos, é a entrada real no mundo dos Espíritos, é a capacitação de ver, escutar os Espíritos, de guardar as mensagens dos Espíritos, porque eles são uma realidade. Poderemos dizer que não, mas é. Então, que acaba muitas das vezes de dar pela lei que rege muitas das vezes as nossas relações do mundo corporal com o mundo espiritual. Aqui, inclusivamente com a ajuda dessa lei, das observações sobre as quais se apoia. Ela se traduz nos sonhos. A mais lógica, a explicação, muitas das vezes jamais fornecida, ela demonstra que o nosso sonho e o sonambulismo são muitas das vezes o êxtase da dupla vista, porque o pressentimento, a intuição do futuro, a penetração do pensamento, eles não passam de uma variante e degraus de um mesmo princípio, porque aqui temos a emancipação da alma do espírito. Logo, se traduz também nos sonhos, porque o nosso corpo físico ela reduz todos os seus valores e o nosso corpo físico está descansando, não é? Mais ou menos desprendido da matéria, o nosso espírito. E a respeito dos sonhos, ele às vezes, os nossos sonhos, eles às vezes dá umas explicações muito, muito preciosas de todas as variedades que eles apresentam. Nós possuímos o princípio, o que já é muito, muito, muito bom. Aqueles que podemos muitas das vezes explicar, pôr-nos-ão muitas das vezes no caminho de outros caminhos, sem qualquer sombra de dúvida. Faltam-nos a nós alguns conhecimentos, muitos conhecimentos, que adquiriremos mais tarde, porque cada dia é um verdadeiro conhecimento para algo que nós não sabíamos, quer seja acordado, quer seja a dormir.
não há uma única ciência que de saída tenha desenvolvido todas as nossas consequências e aplicações. Elas não se podem, desta forma, completar senão por sucessivas observações. E aqui temos o Espiritismo. A tradução dos espíritos, as visitas espirituais, quer sejam eles até nós, quer sejam nós até eles. Então os sonhos, uns há que têm um caráter de tal modo positivo que racionalmente não poderia ser atribuída ao simples como é que eu digo? Ao simples manobração da imaginação, porque tais são aqueles desenvolvimentos que nós despertamos. E nós, ao despertar, adquirimos, muitas das vezes, poderemos não se lembrar, a maioria das vezes se lembramos, nós ao acordar adquirimos a prova da realidade do que se viu e em que absolutamente, muitas das vezes, não se pensava em tal coisa. Porque nós, muitas das vezes não se sonha aquilo que se pensa. É uma demonstração do espírito e do mundo espiritual. Às vezes de vidas passadas, às vezes de condições passadas. Enfim, com certeza temos os mais difíceis de alguns sonhos muito mais difíceis de explicar, que são os que se nos apresentam muitas das vezes com imagens incoerentes, fantásticas, muitas das vezes sem realidade aparente e, enquanto muitas das vezes inclusivamente se espera uma teoria que parece até permitir a nós um passo em frente no esclarecimento do nosso espírito. Não, nada disso. Desta forma, meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço. Afinal, para falar a verdade, hoje já fiz 2 vídeos. O vídeo da manhã correu bem. Este vídeo da tarde correu menos bem. Nem sempre estamos na mesma disposição e sintonia. Eu me despeço de todos com muito carinho. Um bom domingo para todos, onde quer que estejam, que se encontrem. Que Jesus divino e amado Mestre a todos abençoe. Envio um grande abraço a todos. Salve Deus e graças a Deus.